amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa? Comigo, a professora Márcia Ramos Martins. A nossa temática de hoje vamos lá? A aula é nivelamento, como a língua portuguesa surgiu, história da língua portuguesa, a língua portuguesa no mundo, a expansão da língua portuguesa nos países lusófonos e o acordo ortográfico. A habilidade da aula: perceber a língua como variável no espaço, no tempo, identificando as variedades linguísticas e os diferentes modos de falar e escrever. Localizar e relacionar informações em textos, identificando os elementos composicionais, inferindo sentidos, reconhecendo, interpretando e sabendo mobilizar os diferentes recursos de argumentação. Então, aqui nesta aula, duas habilidades. Texto atual, amadinho. Olha aqui que a gente trouxe o português da gente. Quais são as diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal? Você sabe? Preste atenção aqui nas informações deste texto. Começando. As maiores diferenças são fonéticas, ou seja, a forma como se pronuncia as palavras. Mas também existe diferença na grafia das palavras, como o uso de consoantes mudas. Em Portugal, escreve-se atual, ao invés de atual. E até o uso gramatical. O português europeu não usa gerúndio, embora ele exista na gramática. O português foi estabelecido como língua oficial do Brasil em 1758, mas nessa época o contato com os povos indígenas e escravos africanos já havia alterado a língua falada por aqui. Os africanos que chegaram como escravos não frequentavam escolas e, portanto, aprendiam português na oralidade, criando diferenças em relação à língua original. Diz a linguista Rosa Virgínia Matos e Silva, da Universidade Federal da Bahia. Mais tarde, no final do século XIX, chegaram ao Brasil imigrantes europeus e asiáticos, que promoveram novas mudanças na forma de falar do brasileiro. Em outras colônias portuguesas, como Angola, Moçambique, a mistura de povos foi menos intensa e independência ocorreu há muito menos tempos. Por isso, fala-se um português mais parecido com o europeu, embora também existam sotaques regionais. Por razões diversas, tanto lá quanto cá, algumas palavras aparecem, desaparecem ou até mudam de significado. Então, aqui, esse artigo está na revista Abril, um texto adaptado de Arthur Lopes. Aqui, para falar um pouquinho de vocês, eu trouxe um poema muito conhecido. Que poema é esse? É A Última Flor do Lácio. De quem? Nada mais do que Olavo Bilac. Você já vai conhecer em breve o movimento literário parnasiano, que ele faz parte dessa época do parnasianismo. E nesse tempo do parnasiano, nesse período, você vai saber, você vai conhecer que eles eram considerados oríveis, era comparado com oríveis. Por quê? Eles faziam a arte pela arte. Vamos lá no poema para você perceber a perfeição do poema.
Última flor do Lácio, Olavo Bilac. Última flor do Lácio, inculta e bela, és há um tempo esplendor e sepultura. Outro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude ou doloroso idioma, em que dá voz materna a ouvir, meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Amadinhos, vamos aqui acompanhando. Quem será essa questão da última flor do Lácio? Será que ele está fazendo essa comparação com a nossa língua portuguesa? Curiosidade. O que eu trouxe aqui? Ó, o soneto língua portuguesa, o poeta brasileiro Olavo Bilac escreve no primeiro verso: última flor do Lácio, inculta e bela, se referindo ao idioma português, como a última língua derivada do vulgar falado, do latim vulgar falado no Lácio, uma região italiana. Mas é bom saber que não quer dizer que a língua portuguesa foi a última, não, tá? Ela não é a última, a língua derivada do latim vulgar, beleza? Olha aqui a nossa árvore do conhecimento. O que a gente vai aprender hoje? Ó, pegue lá suas cadernetas, lápis, caneta, tablet, que você tiver aí e vão anotando as novidades, tá bom? Por que eu trouxe essa imagem? Por que será tem várias bandeiras? Por quê, amadinho? Porque aqui estão relacionadas aos países que falam nossa língua portuguesa, a língua portuguesa, né? São os países lusófonos, que são quem? A gente vai conhecer. A língua portuguesa é usada em Moçambique, Portugal, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Cabo Verde, Macau, Timor-Leste. Apresenta algumas diferenças usada no Brasil. Como assim? Na questão da fonética. Na fonética. E o sotaque, você vai perceber que o português falado lá na Europa é diferente do que é falado aqui no Brasil. Beleza? Internacionalmente, o português é reconhecido como uma língua que possui duas variedades escritas: o português europeu e africano. É variedade usada por um número maior de países. Presta atenção, vou grifar aqui para vocês, tá certo? Aqui, ó, o português europeu e africano é variedade usada por um número maior de países. E o português do Brasil é usado por um número maior de falantes. Tem mais falantes, né, usando o português brasileiro que o português europeu, tá bom? Tem mais, o português europeu, isso quer dizer que é mais falado, tem mais países usando esse português europeu, beleza? Vamos lá. Amados, aqui está a questão da geografia, da língua portuguesa. Onde, por que será que aqui nesse mapinha, né, ficou aqui, está em destaque, são aqueles que vocês vão perceber que foram, o quê? Colonizados
pelos portugueses, você sabe muito bem, né? Olha só, que os portugueses colonizaram, aí ficou falando a questão da língua portuguesa, tá bom? Mas só que nesses outros países tem outros dialetos também, beleza? Mas aqui tá marcando para você somente, né, os países que falam a língua portuguesa. O português é a 8ª língua mais falada do planeta e, né, terceira entre as línguas ocidentais após o inglês e o castelhano. Alguns amadinhos, presta atenção, falam que ela é a 5ª língua mais falada, beleza? O português é a língua oficial em 8 países de 4 continentes. Na verdade, são 9 países, tá bom? Ó, Brasil tem 185 milhões, Moçambique 18,8 milhões, Angola 10,9 milhões de habitantes, Portugal 10,5 milhões, Guiné-Bissau 1,4 milhão, Timor-Leste 800 mil, beleza? E Cabo Verde 415 mil. Então aqui estão os países, está faltando mais um, que é o Guiné Equatorial. São Tomé e Príncipe, 182 mil, beleza? Continuando, vamos conhecer aqui, o que lembra essa história aqui? Ó, a história da língua portuguesa no Brasil. Amados, pela imagem que você está vendo aí, volte lá, por gentileza, para mostrar aqui para vocês. Essa imagem, né, lembra o quê? O período da colonização. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, já tinha uma língua nativa, que era o Tupi-Guarani. Mas, o que aconteceu? Os jesuítas começaram a fazer a catequizar os índios. E depois, logo em seguida, o que aconteceu também? Foram chegando quem? Os africanos. Então, é por aí que a gente vai começar a contar a história da língua portuguesa no Brasil. No início da colonização portuguesa no Brasil, a partir da descoberta em 1500, você já sabe, né, que o Brasil foi descoberto em 1500. Na verdade, ele já era descoberto, né, amado? Mas vou deixar para o professor de história falar isso para vocês. O Tupi, mais precisamente o Tupinambá, uma língua do litoral brasileiro da família Tupi-Guarani, foi usado como língua geral na colônia, ao lado do português, principalmente graças aos padres jesuítas que haviam estudado e difundido a língua. Então, aqui, né, eles vieram catequizar os índios e aí ficou essa questão de misturas, né, de algumas palavras indígenas, né, de hoje em dia que você já conhece, beleza? Vamos lá. Com a expulsão dos jesuítas em 1759, o português fixou-se definitivamente como idioma do Brasil. Das línguas indígenas, o português herdou palavras ligadas à flora e à fauna. Quais? Abacaxi, mandioca, caju, tatu, piranha, bem como os nomes próprios e geográficos. A gente vai conhecer, né, alguns aqui. Com o fluxo de escravos trazido da África, que eu já havia dito,
A língua falada na colônia recebeu novas contribuições. Sim, a influência africana no português do Brasil, que em alguns casos chegou à Europa, veio principalmente do Iorubá, falado pelos negros vindo da Nigéria. Vocabulário ligado à religião e à cozinha afro-brasileiras. E do quibomba angolano. Palavras como caçula, moleque e samba. Então, vocês sabiam que essas palavras, caçula, moleque e samba, são originadas da África, que vieram com os negros. No século XX, a distância entre as variantes portuguesa e a brasileira do português aumentou em razão dos avanços tecnológicos do período, não existindo um procedimento unificado para a incorporação de novos termos à língua. Certas palavras passaram a ter formas diferentes nos dois países, como comboio, trem, autocarro e ônibus, pedágio e portagem. Tá bom? Às vezes, assim, uma palavra aqui significa uma coisa e lá significava outra, tá? A escrita era diferente, era um outro nome. Continuando aqui para vocês. E esse processo aqui, por que eu trouxe essas três imagens aí? Ó, isso aí, essa primeira imagem que você vê, está representando o europeu, o indígena e os negros, né? Os africanos. O que aconteceu? Houve aquela miscigenação, tá bom? Vamos entender essa questão dessa miscigenação. Foi um processo de expansão territorial português que levou a língua a 4 continentes, onde chegou o idioma e sofreu com as influências locais. Por exemplo, os portugueses, desculpa, os portugueses chegaram, vou tomar uma aguinha aqui, trouxeram, né, as palavras deles e aqui adquiriram novas, né, novas palavras também. Então, foi ampliando. Ele, assim como o Brasil sofreu influência lá dos europeus, dos portugueses, os portugueses também levaram novas palavras lá para Portugal, tá? No Brasil, por exemplo, há palavras em português que são de origem indígena ou negra. Tá bom? Por isso que assim, o nosso português brasileiro é diferente. Tá bom? Tem uma variedade linguística por causa da influência que sofre. Até hoje, ainda sofre muita influência. É possível distinguir 2 grupos de dialetos brasileiros, o do norte e o do sul. Pode distinguir que no norte 2 variedades, amazônica e nordestina, e no sul 4, baiana, fluminense, mineira e sulina. Então aqui, se você, essa questão da variedade por exemplo, vamos colocar aqui para vocês a questão de uma raiz, né? Que aqui chama-se macaxeira. Em outra região, pode chamar aipim. Em outra região, conhecida também como mandioca, dizendo sempre nomeando a mesma raiz. Tá bom? Assim como acontece com a palavra, a questão de guri, moleque, piá e assim por diante, tá bom? Referindo-se ao mesmo ser. Dialeto. O que é dialeto? Sistema de sinais originados de uma língua comum, viva ou desaparecida. Normalmente
com uma concreta delimitação geográfica, mas sem uma forte diferenciação diante dos outros dialetos da mesma origem. E falar? O que é falar? A peculiaridade expressiva própria de uma região e que não apresenta o grau de coerência alcançado pelo dialeto. Caracterizar-se-ia por ser um dialeto empobrecido, que, tendo abandonado a língua escrita, convive apenas com manifestações orais. A evolução da língua portuguesa. Aqui você vai observar as fases, da evolução da língua portuguesa. A primeira fase é daquele período lá, chamada de fase proto-histórica, período anterior ao século XII, com textos escritos em latim bárbaro, modalidade usada apenas em documentos, latim tabeliônico. A fase 2 vai do português arcaico, do século XII ao século XVI. Do século XII ao século XVI, temos textos em galego-português. O outro, do século XV, na verdade, do século XII ao século XIV, galego-português, e do século XIV ao século XVI, com a separação entre o galego e o português. Na terceira fase, o que você vai encontrar? O português moderno, do século XVI. A língua se uniformiza, adquirindo o modo do português atual. Foi nesse período aqui, da questão do século XVI, do descobrimento, da colonização do nosso país, Literatura portuguesa, Camões. Papel fundamental nesse processo de uniformização. Em 1536, Fernão de Oliveira publicou a primeira gramática da língua portuguesa. Então, faz parte do quê? Do século XVI. Aqui. Quem de vocês aí já não ouviu falar sobre Luís Vaz de Camões? Com Os Lusíadas. Aqui eu trago para você o canto 1 e o canto 4. Ouça aí. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Depois de procelosa tempestade noturna, sombra sibilante vento, traz amanhã serena claridade, esperança de porto e salvamento. Aparta o sol, a negra escuridade, removendo o temor ao pensamento. Assim no Reino Forte aconteceu, depois que o rei Fernando faleceu. Olha como era escrita, esse aqui é o português de Portugal, a palavra noturna, que agora, na nossa língua portuguesa brasileira, a consoante muda não tem. Beleza? Vamos lá, amadinhos. Trecho da obra de Luís Vaz de Camões, Os Lusíadas. Foi de que ano? De 1572. As regras gramaticais já se assemelhavam com os que temos hoje na sintaxe. A questão da sintaxe e da morfologia, ou seja, da forma da escrita das palavras e o sentido da palavra, a função que ela usa dentro, de uma oração. O novo acordo. Por que aconteceu essa questão do novo acordo ortográfico da língua portuguesa? Porque, amados, são 9 países que falam a língua portuguesa. Para não ter essa diferença, se você fosse para outro país que fala, não sentir a diferença,
Então, houve esse acordo, beleza? Vamos lá. Os países lusófonos assinaram em 12 de outubro de 1990, mais de 30 anos, né? O novo acordo ortográfico da língua portuguesa. O objetivo foi a unificação das regras gramaticais para os países que adotam o quê? O idioma. Que idioma é esse? Português. A implantação foi gradativa. Para o Brasil e Portugal, terminou em dezembro de 2015. Mas para os países como Cabo Verde, né, teve até 2019 para completar a implantação. Lembra lá do novo acordo, que houve aquela troca, que antigamente que vocês vão ficar pensando assim, o novo acordo ortográfico de língua portuguesa, que lembra que antigamente a palavra assembleia tinha acento? Pois é, e agora atualmente não tem mais. Então, esse acordo aí foi para todos os países, por isso que é o novo acordo da língua ortográfica da língua portuguesa. Se aqui escreve noturna, sem esse licezinho mudo, que é a consoante muda, lá também vai ser escrita da mesma forma. A mesma forma que é escrita aqui, será escrito lá também, tá bom? Por isso que houve a unificação para todos os países que falam a língua portuguesa, tá certo? Vamos lá, dando sequência. O acordo foi assinado por Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Então, esse daqui você já sabe que os países que participaram desse acordo, dessa conferência. Vamos lá, o que temos mais? Um dos termos que mais sofreu mudança através dos tempos foi o você. Que a princípio, né, era utilizado como pronome de tratamento, vossa mercê. Com o passar do tempo, né, o que aconteceu? Falou vós me ser, vosso ser, até chegar o dia de hoje, que é o você, que é esse pronome de tratamento, tá bom? Então, houve essa modificação. Além disso, você pode perceber também da questão da variedade histórica, dessa mudança de algumas palavras, né, que eram escritas de um jeito que agora é outro, que você vai perceber na mudança. Além de vossa mercê, que agora é você, tem também a palavra farmácia, que antigamente era escrita com PH. O que aconteceu? Trocou o PH pelo F. Beleza? Você não tem algum conhecido que é nome Felipe? Às vezes a pessoa não coloca lá um PH, que dá o mesmo som, né? O mesmo fonema do F. Então, mas agora quase não tem, né? Mas estou dizendo assim, possa ser que vai seu avôzinho, ou alguém da família, algum tio, lá das antigas, ainda usou essa questão para estilizar, né? Então, amadinho, essa mudança, tá? Essas variações, não quer dizer que está errado, tá certo? Que não tem nada errado, só sofreu mudança, beleza? Vamos continuar, amados. O que a gente vai fazer? Trabalhando gênero, é a hora de produzir. O que você vai ter que produzir? O que você vai produzir? Você vai falar fale sobre você, a sua história com a linguagem. Você tem dificuldade? Qual é o seu relacionamento, assim? Tá de boa? Gosta, não gosta? Você tem um hábito de ler? Você lê por ler ou por uma obrigação? E a escrita? A produção? Você gosta de escrever e por quê? E se não gosta, por quê também?
Como pretende ser como aluno no ensino médio? Um aluno leitor? Um aluno observador? Ou como assim? O que você pretende ser com o ensino médio? Então você vai relatar para mim, tá? Para nós. Você vai colocar essas informações numa folha de papel A4, ou você coloca no seu caderno, depois você vai anexar ao portfólio, que são aquelas atividades extras que no final do ano a gente vai ler e vai fazer a correção necessária. E assim a gente vai conhecendo você um pouquinho, tá certo? Gostou da produção de gênero? Fácil, né? É isso aí, amado. Então, aqui finalizo a nossa aula 5. Aula 5 não, amado. A aula 4, que é sobre os países lusófonos, né? Aqui você aprendeu que tem 9 países que falam a nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa eu falo assim no geral, tá? São 9 países, belezinha? Que você vai perceber que o português europeu e o português africano tem mais países falando, né? Ou melhor, há mais presença de países falando português europeu do que o português africano, e que a nossa língua, o nosso português brasileiro é falado por mais habitantes, por mais pessoas, quer dizer, tem mais falante, né, falando a língua portuguesa brasileira. Beleza? Ficou confuso? Relaxa, amadinho. Tá certo? Até a próxima aula.